Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em dois textos. O primeiro, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 39 e 40, que está escrito assim: E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O outro texto, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Assim está escrito: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Com base nestes dois textos, nós vamos observar, pontuando no exemplo de Davi, as armas que devemos usar para vencermos o inimigo. Este será o ponto em que vamos focar. Nós encontramos, já falamos sobre o encontro que Davi teve, quais eram as qualidades de um bom soldado, e hoje vamos observar as armas que serão necessárias para vencer o inimigo. Então, começamos aqui por Davi, que ao chegar diante de Saul e se dispor a lutar com o gigante Golias, Saul queria que ele usasse os seus armamentos, as suas vestiduras de guerra, de peleja, de luta. Davi até vestiu para comprovar que realmente aquilo não lhe era próprio, não o serviria, não era algo preparado por Deus para Davi. Aquilo era de Saul. Porém, Saul não teve nem a coragem, nem a disposição, tomado de medo, de angústia, de tristeza, certamente, impossibilitado de fazer frente ao gigante. Quando chega Davi, então eles querem dar palpite e colocar diante de Davi as suas estratégias e as suas armas. Porém, Davi, ele servia a Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha armas próprias para que fossem usadas naquela oportunidade, que não se comparavam com as armas de Golias e nem com as armas de Saul, que estava colocando à disposição de Davi. Isso traz-nos, primeiramente, o entendimento de que, para cada soldado, Deus tem o tipo de armamento certo para que possa utilizá-lo nas pelejas para vencer o inimigo. Significa dizer que eu não posso usar, copiar ou querer a arma de um terceiro para que eu possa me precaver com elas e enfrentar o inimigo. Não terei habilidade com aquele armamento e certamente o peso que há nele, por várias razões, vai me impedir de enfrentar e vencer o inimigo. Portanto, à semelhança de Davi, nós precisamos tirar de nós todo o peso, tudo que é contrário, tudo que não vem diretamente de Deus para nós, mas são estratégias, pensamentos e argumentos humanos que não vão nos ajudar no enfrentamento de uma batalha, entendendo que a nossa peleja, ela não é de natureza física. Ali estava um gigante físico diante do povo de Israel, mas ele era simplesmente o representante
de alguém que estava ameaçando o povo de Deus, querendo levá-los à derrota. Por trás daquele gigante havia um adversário estratégico, perspicaz e violento, portanto, trabalhando debaixo de intimidações e de ameaças. Davi tinha discernimento de Deus e ele pôde ver e entender que ali não era simplesmente um lutador filisteu, mas ele estava sendo conduzido e monitorado por um guerreiro implacável, inimigo, adversário de Deus e que procura colocar dificuldade à obra e ao povo de Deus. Então, quando Davi entende e enxerga estas coisas, porque ele tinha discernimento, e o discernimento vinha por conta da vida com Deus, da experiência diária que ele tinha com o Senhor. Ele pôde ver e enxergar que não era com armamentos similares aos que o gigante vinha trazendo que Davi ia fazer frente a ele com os mesmos armamentos, porque naqueles armamentos o gigante, desde a sua mocidade, era um hábil lutador. Portanto, Davi deveria ir com as armas que Deus colocou à sua disposição, e isto certamente tiraria o foco do gigante de olhar em Davi com aqueles pequenos apetrechos que ele tinha, que aos olhos do gigante eram insignificantes, mas eram as armas que Deus deu a Davi, e com elas o Senhor o levou ao triunfo, o levou à vitória, como todos nós conhecemos a experiência, o final dela. O nome do Senhor foi glorificado, o inimigo foi derrotado, o adversário que estava por trás daquele filisteu também bateu em retirada, porque viu que encontrou alguém que estava na direção de Deus, na fidelidade a Deus, e, portanto, resistiu. E a palavra de Deus afirma: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo estava na figura daquele gigante, e Davi estava guiado por Deus, e, portanto, o resistiu, o venceu, o atacou e o derrotou, em nome do Senhor. Então, nós vamos atentar para as armaduras. Nós vamos encontrar que, como a nossa peleja é espiritual, as nossas armas também devem ser espirituais, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Por isso que Paulo, quando escreveu a epístola aos Efésios, ele diz para revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele disse claramente: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí reafirma: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Logo mais, nós vamos ver a descrição desta armadura de Deus, armadura de caráter espiritual, para enfrentar e vencer o inimigo com as suas armas carnais e diabólicas e derrotá-lo em nome do Senhor. Então, quando vamos atentar para este paralelo entre Davi e o gigante Golias, e nós e o nosso adversário, que não é carne e sangue, mas são poderios, potestades, principados, hostes da maldade
que procuram trazer embaraços e dificuldades e nos intimidar para, amedrontados, nós fugirmos. Mas a palavra de Deus nos adverte: resistir, recuar, não. Enfrentar e resistir em nome do Senhor até a conclusão da vitória. Então nós encontramos, em primeiro lugar, vamos observar os armamentos que Golias usava e os armamentos que Davi se utilizou com base nesta descrição de Efésios feita por Paulo. Então nós encontramos, em primeiro lugar, que o Golias, ele trazia na sua cabeça um capacete. Está aqui no capítulo 17 e o versículo 5 de 1 Samuel. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Esta era a primeira peça da armadura que Golias trazia consigo. Um capacete de bronze. Nem de ouro era de bronze. E este era o primeiro armamento. Quando nós olhamos para Davi e observando aqui nas armaduras de que Paulo falou em Efésios no capítulo 6, nós vamos encontrar aqui no versículo 17 a orientação: tomai também o capacete da salvação. Enquanto que o Golias trazia na sua cabeça um capacete de bronze, em Davi havia o capacete da salvação. É o glorioso capacete, invisível. Por isso, o gigante não conseguiu ver a armadura com a qual Davi estava revestido, porque elas eram espirituais, invisíveis a olhos humanos, porém poderosas em Deus para levar a vitória. Então nós observamos aqui Davi utilizando-se o capacete da salvação, a proteção de Deus para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para que eles não sejam corrompidos e perturbados, mas que tenhamos a firmeza de fé e convicção em Deus para marchar diante do inimigo e vencê-los para a glória do nome do Senhor. Então esta primeira armadura, o capacete de Golias era de bronze, o de Davi é chamado na Bíblia o capacete da salvação. Segunda armadura do Golias, aqui neste mesmo versículo 5, diz: e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Note que o gigante também trazia sobre si uma couraça para cobrir o seu peito. Primeiro a cabeça, agora o seu peito, os órgãos vitais do seu corpo. Então ele trazia uma couraça de escamas muito pesada, que pesava 5.000 ciclos de bronze. Aparentemente, pela vista humana, era algo poderoso que tornava aquele gigante invencível. Mas nós, quando olhamos a Davi, nós vamos encontrá-lo, ele aqui, utilizando uma destas armaduras que Paulo deixou registrado aqui. Ele disse: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, Davi estava com a justiça e a verdade que procedem de Deus,
são originárias em Deus. É, como podemos dizer, um tipo do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em Jesus estão estabelecidos a verdade e a justiça. Esta vestidura foi a segunda que Davi fez uso dela. Eram armas poderosas em Deus. Ele cria plenamente na justiça e na verdade de Deus. E naquele combate, para vencer, não teria outra coisa melhor a não ser justiça e verdade. Com justiça e com verdade se derruba todo sofisma, todo inimigo, toda estratégia. Cai porque os inimigos alimentam-se da injustiça e da mentira para se prevalecer. Mas quem está em Deus e dirigido por Ele, certamente terá sobre si armas melhores, porque elas são de caráter espiritual. Terceiro ponto, nós encontramos aqui, no capítulo 17 e o versículo de número 6, que o Golias, ele trazia, diz-nos aqui, grevas de bronze por cima de seus pés. Grevas de bronze. Quer dizer, algo preparado para defender os seus pés, para que ele não fosse atingido nos pés. Teve o cuidado de preparar também uma proteção para os seus pés. E quando vemos a armadura listada aqui por Paulo nesta epístola aos Efésios, nós vamos encontrar no versículo 15. Ele diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então veja que Davi estava aqui, com seus pés calçados pela paz. A paz que procede de Deus, que não permite que ele vacile, que ele escorregue, que os seus pés sejam atingidos. Ele caminha com firmeza, ele caminha com segurança. O Golias precisava de muito esforço, porque estava revestido de um peso muito grande sobre o seu corpo para se locomover. Quando Davi era como se fosse uma pena. A sua armadura não lhe pesava nada. Ela era de natureza espiritual, invisível, porém muito poderosa para atingir o alvo e vencer o inimigo. Quando nós olhamos aqui, agora, no versículo 6, na segunda parte de 1 Samuel 17, diz: e um escudo de bronze entre os seus ombros. Observe, tudo de Golias era de bronze, nada era de ouro. E bronze é metal de segunda categoria, porque de primeira é o ouro. Mas aqui nós encontramos, ele tinha consigo este escudo de bronze, que era para defender as investidas do inimigo, no lançamento de flechas, de dardos e tudo aquilo que fosse contra a sua pessoa. Mas ao olharmos a Davi, nós encontramos, conforme estabelecido aqui na palavra de Deus, no versículo de número 16, nós vamos encontrar assim: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Observe, as armas de Davi, todas eram originárias em Deus. As de Golias eram nos aparatos, nos armamentos feitos de materiais da terra. Ele estava com o escudo de bronze, Davi com o escudo da fé, que não ocupa espaço, não ocupa lugar, mas é invencível, é poderosa. Tudo é possível ao que crer. E para quem crer, nada é impossível. Davi tomando o escudo da fé, também uma das armas que faziam parte da armadura de Deus. Quando observamos no capítulo 17 e o versículo 7, nós vamos encontrar que diz: e a haste da sua lança era como o grão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. O gigante Golias, ele tinha aqui uma lança grande e pesada, afiada, para vencer os seus inimigos. Porém, ele deparou-se com um pequeno garoto, pequeno no tamanho, pequeno à vista, pequeno aos homens, porém grande diante do Senhor Deus, porque entendeu e aprendeu a andar na direção do Senhor. Então nós observamos agora aqui, no capítulo 6, quando diz, versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Davi, no seu contato, na sua comunhão com Deus, ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele vivia uma plena comunhão com Deus. A presença e o poder de Deus na vida de Davi significava como que se fosse uma espada certeira, fiel, poderosa. E a própria Escritura, o escritor aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, porque espada de dois gumes penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a armadura espiritual, a espada de natureza espiritual, palavra de Deus, poderosa e eficaz. Enquanto que o Golias portava uma lança muito grande de ferro, Davi possuía a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui este armamento, comparando-se com as armas de Golias e podendo identificar de natureza espiritual os armamentos encontrados em Davi. Havia uma diferença muito grande. Enquanto o armamento de Golias era visível a todo olho humano, os armamentos de Davi ninguém enxergava, ninguém discernia, portanto julgava indefeso, uma presa fácil diante do inimigo. Mas é um engano, é como que o Geazi, quando o rei da Síria foi invadir Samaria para tirar a vida do profeta Eliseu, ele viu só o exército inimigo e ficou apavorado. Ele não tinha a visão espiritual. Quando ele chega a Eliseu, diz: ai, Senhor meu, vamos perecer, carros e cavaleiros. E Eliseu disse a ele: mais são os que estão conosco dos que estão com ele. E orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos ao moço.
Quando Deus abriu a visão de Geazi, ele viu carros e cavalos de fogo pelejando a favor de Eliseu. E os inimigos que vieram com todo aquele aparato foram vencidos e derrotados, porque as armas espirituais, elas são muito mais eficazes do que as armas materiais e humanas. Aqui está um exemplo claro diante dos nossos olhos, o encontro e a peleja de Davi com Golias. E quando Paulo escreve sobre a armadura espiritual, tudo faz sentido para nós. E é preciso entendermos a isto e andarmos à luz do que diz a palavra do Senhor. Então nós encontramos aqui as armas de Davi eram armas diferentes, porque ele estava numa plena sintonia com a vontade de Deus. E não foi somente naquela oportunidade. Depois, estando já investido no reinado de Israel, nós encontramos várias experiências de Davi com Deus que identificam que ele nunca deixou de portar as armaduras que Deus colocou à sua disposição e, portanto, ele venceu pelejas, venceu reinos, venceu inimigos e glorificou o nome do Senhor. Foi, na verdade, um verdadeiro guerreiro nas mãos do Senhor. Venceu as suas batalhas. Os inimigos não sabiam o que fazer diante de Davi, porque nele estava o Espírito de Deus para guiá-lo, orientá-lo e dirigi-lo na peleja a fim de vencer. Então, quando olhamos este paralelo entre as armas de Golias e as armas de Davi, exemplificadas na armadura de Deus, as armaduras espirituais, nós chegamos à conclusão de que Golias não tinha nenhuma oportunidade de vencer a Davi, porque ele estava com um armamento que era próprio da terra, dos homens. Davi estava em Deus e, portanto, antes de partir para o combate, Davi já tinha dito: o Senhor, eu vou a ti em nome do Senhor, e o Senhor me dará hoje a tua cabeça. Eu a darei às aves dos céus. Antes do combate, o Golias não acreditou, zombou de Davi. Mas Davi animou-se, correu, foi ao encontro, girou a funda, lançou-a. E aquele homem que estava todo protegido, aquela pedra, a mão de Deus pegou-a da funda de Davi e levou-a e direcionou bem à testa de Golias, aonde lhe faltava a proteção. Ao ter o contato da pedra na testa, ele caiu para a frente. Davi correu, pegou a espada dele e cortou-lhe a cabeça. Onde está o Golias? Derrotado, vencido, sem a cabeça. Perdeu a batalha. Tantos dias, 40 dias, de manhã e de tarde, afligindo, intimidando, ameaçando e desprezando o Deus daquele povo, chega Davi, um pequeno garoto, mas com a confiança tão grande que Deus, por meio dele, deu vitória a Israel. É assim que Deus dará vitória a mim, a você, a cada um de nós. Pode não haver em nós nada aparente de significância e de valor diante dos homens, mas precisamos estar firmados em Deus, na plena comunhão, na fidelidade, na obediência, na submissão e com o revestimento de toda a armadura de Deus, para que possamos lutar e guerrear contra estes inimigos espirituais e vencê-los em nome do Senhor e ficar firmes depois de tudo feito para a glória do nome do Senhor. Então nós observamos aqui
as armas que devemos usar para vencermos os inimigos. Fizemos um paralelo entre Golias e Davi. Golias estava com um capacete de bronze à sua cabeça. Davi estava com o capacete da salvação. Golias estava vestido de uma couraça de escamas. Davi estava vestido com a couraça da justiça e da verdade. O gigante protegia os seus pés com grevas de bronze. Davi estava com os calçados do evangelho, da preparação da paz. Golias trazia consigo um escudo de bronze, um escudo da maldade, mas Davi trazia consigo o escudo da fé, e com esse escudo ele venceu. O gigante Golias portava uma lança de ferro. Davi trazia consigo a espada do Espírito. Com estes armamentos, Davi venceu em nome do Senhor e triunfou. E assim também, esta experiência marcante de Davi, aliado com a orientação de Deus através do apóstolo Paulo sobre as armaduras espirituais, tem o intuito de nos capacitar e habilitar-nos diante de Deus para que possamos estar revestidos da armadura espiritual e nunca usemos das armaduras carnais e humanas, porque com elas não teremos vitória. Mas quando estivermos com as armaduras espirituais, a vitória é garantida, é certa. Nós podemos cantá-la antes mesmo do combate, porque as armaduras com as quais estaremos, elas são poderosas e elas não falharão em momento nenhum. Seja, portanto, um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais vencer e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glorifiquemos, pois, a Deus por colocar diante de nós estes recursos disponíveis para nos capacitar e habilitar a enfrentar estes inimigos espirituais que vêm enganados pelas pessoas humanas, ou seja, escondido entre elas, para que desvie o nosso foco para achar que são as pessoas que lutam, que guerreiam contra nós. Mas à luz da palavra de Deus, o inimigo está escondido por trás. E é a ele que nós temos que enfrentar e vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Ele garantiu-nos esta vitória e nós podemos usufruí-la para a glória do seu nome. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.